Sejam bem-vindos à quinta aula do módulo Lógica de Programação com Scratch. Nessa aula vamos aprender sobre estruturas condicionais. O que são? As estruturas condicionais são estruturas que alteram o fluxo do programa baseado em uma condição. Funciona da seguinte forma: com base em uma condição no programa, uma decisão será tomada caso ela seja atendida. Caso ela não seja atendida, o programa continuará sem executar o que tem dentro dessa condição. Também é possível criar uma decisão por caso de uma condição não ser atendida. Em outras palavras, caso uma condição não seja atendida, não será executada a sua decisão. Porém, existe uma outra decisão para caso dessa anterior não ser atendida. Na programação, essas estruturas são conhecidas como se, então e se não. Ou seja, caso uma condição seja atendida, o se, então vai fazer aquilo ali. Caso não, o se não, vai fazer outra coisa. Usando um exemplo prático, vamos supor que você queira calcular a média de uma nota para saber se o aluno passou de bimestre. Supondo que a nota necessária para passar seja 7, poderíamos calcular a média de suas notas e criar uma condição. Se a nota do aluno for maior ou igual a 7, então mostra a mensagem: o aluno está aprovado. Porém, se o aluno tiver tirado menos que isso, poderíamos então usar a estrutura se não para adicionar mais um desvio para o nosso algoritmo. Caso o aluno não tenha passado, usamos o se não, ou seja, se a nota do aluno for maior ou igual a 7, então mostra a mensagem: o aluno está aprovado. Se não mostrar a mensagem: o aluno está reprovado. Essas estruturas podem também ser alinhadas, ou seja, podemos criar várias condições encadeadas. Elas funcionam da seguinte forma: para caso de uma condição não ser atendida, em vez de apenas um se não, podemos criar mais um se e também um outro se não dentro desse se não. Por exemplo, vamos criar um algoritmo que simula um semáforo. O semáforo seria da seguinte forma: se a cor for verde, mostra a mensagem, siga em frente. Se a cor for amarela, mostre a mensagem, diminua a velocidade. Se não for nenhuma das duas anteriores, mostre pare, que ou seja, a cor não é amarela e também não é verde. Já foi descartada, só resta vermelho, então para que seja informado que pare. Dessa forma, a gente consegue ver que é possível criar uma nova condição para o caso de uma certa condição não seja atendida, e assim, dentro dessa nova condição, criar uma nova decisão para caso de ela ser atendida, como também pode se criar mais uma decisão dentro desta nova condição para o caso de se ela não ser atendida. Aqui a gente tem um fluxograma de uma estrutura condicional simples. Ela representa o se, então, que falamos agora há pouco, de uma forma mais simples. O início e fim são bem autoexplicativos e indicam respectivamente o início e o fim do programa. O losango, como condição, seria a representação do se e então. Caso a condição seja atendida, seja verdadeira, o fluxo do programa é alterado para executar uma decisão. Caso não seja atendida, no caso vai ser falsa, a condição será pulada e o fluxo do programa continuará normalmente e o programa será finalizado. Então aqui começa o programa, aqui nos deparamos com a condição. Se essa condição for verdadeira, a gente vai fazer o que a gente quer que mostre. Por exemplo, a gente pode escolher que se o aluno estiver aprovado, aí, se a condição for verdadeira, a gente vai botar nessa decisão a ser tomada, vai botar lá: o aluno está aprovado. E caso não, ele já vai pular e não vai ler isso aqui, simplesmente não vai ler e já vai descer para o fim do programa. Agora, esse fluxograma representa uma estrutura condicional composta. Ela é similar ao fluxograma anterior que vimos, que funciona quase da mesma forma. A diferença é que não tínhamos uma decisão para se caso a condição fosse falsa. E aqui temos uma, ou seja, caso a condição seja verdadeira, tome uma decisão. Caso o contrário, tome outra. Aqui, ao invés do programa simplesmente ir para o fim, caso seja verdadeira, vai ser tomada uma decisão. Caso não, vai ser tomada outra. Tipo, aqui a gente vai ver se o aluno foi reprovado. Se ele foi reprovado, aqui já vai mostrar e já vai descer para cá. Caso ele não for reprovado, essa condição vai ser pulada e vai ser a do se não. Que caso a primeira condição seja desconsiderada,
vai vir para essa e aí vai mostrar que o aluno foi aprovado e vai para o fim do programa. Agora, evoluindo mais um pouco, vamos ver como seria uma estrutura condicional aninhada. Ela dá uma condição a mais para o programa dentro de um senão. O programa vai executar uma condição inicial, caso ela seja verdadeira, e depois finaliza o programa. Caso essa condição não seja verdadeira, uma nova condição é imposta, e caso ela seja verdadeira, uma decisão será tomada e finaliza o programa. Caso contrário, uma outra será tomada e o programa será finalizado. Por exemplo aqui, caso a condição seja verdadeira, ele vai executar a primeira condição, primeira decisão que a gente vai decidir e vai para o fim do programa. Caso seja falsa, a gente pode botar mais uma condição, que se for verdadeira ou se for falsa, vai decidir, vai seguir a decisão que a gente escolheu e aí depois vai para o fim do programa. Ou seja, não vai só pular, ou não vai ser um e outro e já vai pular para o fim. E dentro do Scratch, a gente tem as estruturas condicionais na categoria de controle. Temos o bloco se, então, para uma estrutura condicional simples, o bloco se, então, se não, para uma estrutura condicional composta, e o bloco se, então e se não, juntamente com o se, então e se não. São exemplos de uma estrutura condicional aninhada, que é formada com a junção dos blocos citados anteriormente. Para mostrar... Então vamos ver na prática como funcionam esses blocos. Começando pelo bloco se e então. Vamos fazer um simples exemplo com um bloco de estrutura condicional simples. Vamos perguntar ao usuário a soma de dois números e caso ele responda corretamente, vamos dizer que ele acertou. Começamos primeiramente com esse bloco de iniciar o código. Vamos fazer uma pergunta. Quanto é 2 mais 2? E agora vamos usar o se e então. Vamos trazer aqui, botar a resposta e um operador de igualdade. Se a resposta for igual a 4, que aqui vai estar a condição, então vamos fazer com que ele diga certa resposta. Vamos executar. Quanto é 2 mais 2? Igual a 4. Certa resposta. Quando a gente diz o valor correto, o ator diz que a resposta está certa. Mas e se a gente inserir um valor que não corresponde com a execução? Bom, então acontece nada. Como vocês podem ver, quando é 2 mais 2, se eu digitar 2, não acontece nada. Porque se a gente quiser dizer algo para se caso a condição não seja aceita, vamos ter que usar o outro bloco, que é o se, então e se não, que é esse daqui, ó. Se então e se não, esse aqui. A gente arrasta isso aqui para fora, isso aqui também, muda para cá, apaga esse bloco aqui. Adicionamos a resposta aqui. E se caso ele diga o número errado, vamos fazer com que ele diga resposta errada. A resposta correta é 4. Vamos testar agora. 2 mais 2 igual a 4, certa resposta. E se a gente botar um número diferente, resposta errada. A resposta correta é 4. Dessa forma, a gente tem uma ou outra decisão que será executada se a condição não for atendida. Vamos ver agora um exemplo utilizando uma estrutura condicional aninhada. Lembrando que não temos um bloco exclusivo para isso. Ela funciona com o encadeamento dos outros blocos que vimos anteriormente para criar uma condição. O exemplo utilizado será similar ao exemplo do semáforo que vimos mais cedo, porém agora no Scratch. Vamos fazer uma pergunta ao usuário sobre a cor atual do semáforo e o ator vai dizer o que fazer conforme a cor indicada. Vamos apagar isso aqui, apagar isso, muda aqui na pergunta, igual, qual é a cor atual? Agora vamos botar uma resposta aqui. Vamos botar o operador
de igualdade. Se a resposta for igual a verde, então vamos fazer com que ele diga pode seguir em frente. E caso não, a gente pega e vai botar mais um se não aqui dentro. A gente vai botar a resposta aqui, a condição. Vamos mudar aqui para amarelo. E vamos botar a resposta aqui dentro também desse amarelo. Caso seja amarelo, vamos fazer com que ele diga diminua a velocidade. E se nenhuma dessas for atendida, ou seja, se a cor não é verde nem amarelo, só resta uma cor para ela ser, né, no semáforo, que vai ser a vermelha. Então a gente vai dizer pare. Testar. Qual é a cor atual? Verde. Pode seguir em frente. E aí nisso o programa para. Amarelo. Diminui a velocidade. E qualquer outra. Você pode digitar qualquer coisa aqui e digitar que vai dizer pare.